Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós vamos dar sequência à lição extra de número 5, falando sobre a vida no ventre materno e falando também sobre as ideologias a respeito da vida, a respeito do tema de hoje, a dessacralização da vida no ventre materno. O nosso texto áureo: e eis que em teu ventre conceberás e dará luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. A concepção de Jesus, Cristo, sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina no presente século. Nós temos uma informação no Salmo 139, lembrando que o livro dos Salmos, são messiânicos. E quando a gente lê o livro dos Salmos, nós temos que pensar em Cristo. Foi Jesus quem falou. Tudo que estava escrito a respeito de mim, nos Salmos, nos profetas e na lei. Então, é cumprimento em Cristo. Leia comigo o Salmo 139, versículo 13. Porquanto tu formaste os meus rins. Aqui a formação dentro ultrauterino, no ventre, no óvulo. Veja, e tu me teceste no ventre de minha mãe. Lembre sempre de Jesus, né? O salmista, quando estava falando, a gente pensa que está relacionando diretamente, originalmente, ao salmista. E aí, às vezes, nós aplicamos para nós mesmos. E isso é comum. Mas, originalmente, a gente tem que se lembrar de Jesus. Salmo 139, versículo 13. Aqui é o trabalho de Deus na formação de um homem. Entendeu? Por quê? Porque Deus está formando os rins dentro do ventre da mãe, ok? E com certeza Jesus, ele nasceu, né? Primeiro foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, uma promessa da semente da mulher de Gênesis 3:15. Então, ele, o Senhor, veio como homem, então tinha todas as características fisiológicas humanas. E aqui Deus, ele mostra o seu trabalho na formação do homem, né? Principalmente de Cristo, como a gente está estudando dentro da ótica de que os salmos são messiânicos, ok? O versículo 14, eu te louvarei porque me formaste de um modo maravilhoso. As tuas obras são prodigiosas e isto a minha alma o sabe muito bem. Então aqui nós temos a formação do corpo. E sabemos que o corpo não tem só corpo. O corpo tem alma e tem espírito. Então, o corpo e a alma formados de maneira maravilhosa. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus, veja aí, do pó da terra, pó da terra, soprou o sopro, entendeu aí? Então esse sopro aqui no pó, presta atenção, o pó é o elemento 1, o sopro é o elemento 2, e a Bíblia diz que o homem foi feito alma vivente. Então outro círculo aqui, então Deus soprou e o homem foi feito alma vivente. Então o homem tem o sopro, que a gente chama de zoe, originalmente, espírito de vida, que fez, olha aí, ao tocar no pó, uma alma, que essa alma que é espiritual, ela não é física, certo? É a alma do homem, a alma do pó. Então a gente tem o zoe aqui, presta atenção, como o espírito humano, ok? Então vamos lá. O homem foi feito, olha aí,
número 1, ele tem um espírito humano. Número 2, ele tem uma alma. Número 3, ele tem um corpo. Então Deus, ao soprar no pó, então esse sopro veio, né? Então seria, o pó já existente da terra. Deus soprou o segundo. Olha aqui as fases da formação de Adão. Interessante, viu? Aqui é a fase da formação de Adão. Não perca essa aula aqui. Então nós temos aqui, a formação de Adão. Adão, boneco. Certo? Deus sopra. Aqui esse boneco é barro. Pó. Então Deus soprou nas suas narinas. E nesse pó, nesse barro, modelado, feito um boneco, então entrou nele o espírito. E ao tocar no corpo, elemento 1 mais o elemento 2, eu tenho o elemento 3. Eu tenho o elemento 1, o pó. O elemento 2, o espírito, o sopro, o zoe. Certo? E o elemento 3, a alma. Então, colocando aqui, espírito, alma e corpo. Essa parte aqui veio de Deus, tocou no pó, e Deus fez a alma. É como se fosse um exemplo. O que é água? H2O. Então, oxigênio mais hidrogênio, eu tenho aqui o elemento chamado água. Entre os dois elementos, na unidade, eu tenho a unidade aqui. O que é água? É a junção de dois elementos. Ok? Então, a alma humana, ela foi formada ao soprar. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Ok? Deus soprou nas narinas do homem e o homem foi feito alma vivente. Então veja aí o Salmo 139, versículo 14, a formação do corpo. E aqui uma prefiguração de Cristo, sempre lembrando de Jesus. Versículo 15, na minha formação os meus ossos não foram encobertos de ti. A formação do ser humano é desde o primeiro dia. Entendeu? Quando Deus soprou em Adão, automaticamente foi feito a alma. Então, os seres humanos que saem de Adão e de Eva, homem e mulher, macho e fêmea, quando o gameta, espermatozoide, entra no óvulo, então eu tenho o pó de Adão e o pó de Eva. Então, junção de pó mais pó dá pó. Então, quando o gameta masculino toca no gameta feminino, que é o óvulo, gameta masculino e espermatozoide, tocou no óvulo, então ainda é pó, pó e pó, ok? Então, mas Deus tem uma lei de espírito de vida que automaticamente ela funciona, porque Deus preserva pelo poder da sua palavra o espírito de vida na obra da fecundação, que os seres humanos receberam ordem para serem fecundos. E quando há uma fecundação entre macho e fêmea, o que é que acontece? Deus sopra instantaneamente. É uma lei de espírito e vida. Então veja, Adão e Eva, pó. Formou um pó. Deus sopra e o homem também é feito uma alma vivente. Então, com a mesma base disso aqui, aqui é a formação de Adão, mas a formação nossa, humana, desde o primeiro homem e a primeira mulher, olha, Adão mais a Eva. Então veja aqui, gameta masculino, certo? Espermatozoide, mais o óvulo de Eva. Então eu tenho o que aqui, Eu tenho um elemento só chamado pó. Juntou os dois, fez um, ou seja, uma fecundação. Então esse elemento é o número 1. Só que Deus sopra aqui, Então a vida já começa aqui no primeiro dia.
Viu? A pílula do dia seguinte já mata isso aqui. Então a criança ela já nasce aqui, dentro do ventre da sua mãe, no primeiro dia. Porque Deus sopra quando o gameta ele fica no óvulo. Então há um sopro aqui. Então eu tenho o pó, a união dos dois pó dá pó. E aqui eu tenho o sopro. Isso é instantâneo, é automático. Deus sopra automaticamente, é o espírito de vida, é a lei do espírito de vida. E aqui o homem é feito alma, da mesma forma aqui, ó. Sopro, pó e o homem é feito alma. Os três elementos, da mesma forma. Ok? Presta atenção. A formação e a modelação do corpo humano diante dos olhos de Deus. Nós estamos estudando a lição de número 5, o começo da vida humana. Salmo 139, versículo 15. Na minha formação, os meus ossos não foram encobertos de ti, quando em segredo fui modelado na profundeza da terra. Então, os olhos de Deus, ele consegue ver, enxergar o oculto do ventre, que o salmista fala das trevas, que era o ventre da sua mãe, entendeu? A mesma forma, o ventre de Maria é messiânico, porque Jesus estava dentro do ventre como bebê, porque as fases são embrião, feto, né, até os 3 meses, e assim nós temos o nascimento do menino depois dos 9 meses. Então veja aqui no verso 16, os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, quando dia a dia iam sendo formadas, quando nenhuma delas ainda existia. Deus fez um livro da vida para cada ser humano. Não é o livro da vida do Cordeiro, o livro da vida lá do céu, é o livro da vida pessoal. E esse livro da vida está entrelaçado no espírito humano, onde são registrados todos os nossos atos. Então Deus, ele é dono desse livro da vida pessoal. Por isso que está escrito que volte a Deus o espírito que o deu. Entendeu aí? Porque Deus, ele tem esses livros em suas mãos. Então o espírito humano simboliza esse livro, que desde o começo da vida já começa a história do nascimento. Já começa a história do ser humano, registrado no livro, no seu espírito humano. Então os olhos de Deus nos viram como embrião e depois como feto. E os olhos de Deus ainda nos viram mesmo antes de nós existirem. Porque foi o Senhor que nos fez o projeto da fecundação, o projeto de tudo. Então o livro da vida havia registrado todo o plano de Deus em nós. O livro é tipo do espírito humano, que pertence a Deus. Todo ser humano tem um livro que pertence a Deus. É esse livro, melhor dizendo, são todos esses livros que serão abertos lá, diante de Deus. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, aí já é outro livro. Entendeu aí? Mas diz assim, abriram-se os livros. Pronto. Então, cada um de nós tem uma história, e essa história está contada no livro. É como se fosse o livro das crônicas, que Deus pega para ler. Então, cada um de nós tem uma história, e Deus sempre olha a nossa história, vê se tem alguma coisa para premiar ou para julgá-la. Ok? Então, continuando aqui a nossa lição, veja aí, fazendo aqui a leitura, mais uma vez. Deixa eu apagar aqui a lousa, ok? Glória a Deus. Então, meus queridos irmãos, a Bíblia tem vários livros, né? 66 livros, e entre eles tem livro das crônicas e livro de reis, 1º, 2º e 1º e 2º crônica. Então, Deus, para nós encerrarmos esse assunto sobre o livro, por exemplo, o livro dos reis é uma história comum da vida.
Uma história comum da vida, como se fosse um diário de um jornal, que vai noticiar a notícia das cidades. Mas veja que o livro das crônicas é um livro da vida. Então nós temos como o povo vê e como Deus vê. Então o livro das crônicas é como Deus vê. Toda a genealogia, quem não gosta de genealogia, de nascimento, de filho para que melhor de pai para filho e assim, por exemplo, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Então, o livro das crônicas não serve para você. Temos a genealogia também de Lucas e de Mateus no início do livro. E Deus está na genealogia. Até mesmo quando lemos a respeito da genealogia de Lucas e de Mateus, aí tem uma expressão lá, Adão de Deus. Olha de onde se origina a vida. De onde vem todos os seres humanos? Vem de Adão e Adão de Deus. Então Deus, ele resiste a todas essas informações. Por quê? Porque ele é o Deus doador da vida. É ele que está nesse negócio. Ok? Então o livro da vida, cada um tem o seu próprio livro da vida. E Deus gosta de ler as histórias do nosso livro. Simplesmente para poder premiá-las. Por quê? Porque Deus é um Deus justo. E toda a nossa história que fazemos pela fé a obra de Deus, então Deus vai o quê? Recompensar. É chamado de galardão. Por isso que lá no céu, durante as bodas do Cordeiro, 7 anos, nós vamos ser galardoados. Nós seremos recompensados pelas obras que nós fizemos aqui, por meio do nosso corpo. Então veja a história que Deus também tem para contar. É uma história muito linda do nosso passado, presente e do nosso futuro. Então Deus, ele sempre tem em mente, pelo nosso livro da vida, que está escrito, que é nesse livro que está escrito também a história dos pais. Cada um tem o seu livro, mas você está ligado a quem? A seu pai, biologicamente. Isso de uma forma também espiritual, ministerial, nós temos um pai, aquele que nos ganhou para Cristo, aquele que é o nosso tutor, o nosso mestre, aquele que nos ensina, sempre mostrando que Deus está no controle da história. São os homens que saem do verdadeiro livro que Deus tem para ler, por causa dos atalhos e decisões de homens que saem do projeto de Deus. Mas Deus sempre tem coisas boas. Deus sempre ama. Então veja, meus queridos irmãos, o saber de Deus sobre todas as coisas que existem no mundo, principalmente da vida humana. Então o trabalhar de Deus de cuidar de todas as histórias da vida, de cada um de nós. Veja se não é um trabalho. De cada um de nós, desde os dias, desde Adão, de lá para cá até o último homem, Deus tem todas as suas histórias. Por isso que Ele é Deus. Não tinha como um homem ter todas as histórias de todos os homens do passado. Então a humanidade, ela tem um livro. A humanidade tem um livro chamado Livro das Crônicas. E juntando todos os homens que existiram desde Adão até o último, nós temos o quê? Um livro que vai julgar ou premiar aquele que atuou bem ou por mal. Ok? Então veja todas as nossas obras sendo galardoadas pela fé. Deus vai lembrar de todos. A Bíblia diz que Deus lembrou de José. Deus lembrou de Maria. Deus lembrou de Ana. Deus lembra também de todos. Não somente de alguns. Então há um registro a ser lembrado. Então por isso que a nossa obra não é vão no Senhor. O Senhor é justo. E todas as atitudes de fé que estão na história, as nossas atitudes que são
produzidas pela fé, chamada de coisas santas, serão marcadas, porque serão premiadas no grande dia do tribunal de Cristo. O livro da vida não foi feito somente para colocar nomes, como a gente lê na genealogia, mas o livro da vida foi feito para registrar todos os atos feitos em Deus. Se na concepção, desde o nascimento, Salmo 139, Deus já registra tudo, meus irmãos. Desde a formação dos rins, é o que nós lemos. Deus tem o controle de toda a história, meus irmãos. Mesmo quando nós não existia, Ele foi fazendo cada traço, cada linha, está tudo registrado. Glória seja dada ao nome do Senhor. Amém? Agora vejamos a nossa lição. Abra aí, mais uma vez, a lição para nós lermos o que ela tem nos falar. Vamos lá? Pronto. Tópico de número 3. Veja aí comigo a sacralidade da vida. A vida é inviolável. A vida humana é sagrada, pois ela é um ato criativo de Deus, o autor e a fonte originária do fôlego da vida. Nós mostramos, olha, Adão, os filhos de Adão. Agora nós vamos ver Cristo. Lembra? Do pó, do sopro e a alma. Elemento 1, elemento 2 e elemento 3. Os filhos vindo de pai e mãe, né? Gameta masculino, gameta feminino, óvulo. Aí nós temos o pó, aí Deus sopra automaticamente, aí temos a alma. E Cristo. Como foi formado o homem? Porque ele veio de uma mulher, virgem. Então, como foi formado o bebê, o Senhor Jesus Cristo? É diferente de todos esses aqui. Presta atenção. A formação de Cristo não é igual a Adão, certo? Não é igual aos homens que vieram depois do primeiro casal. Por quê? Porque Jesus, ele não é filho de Adão, entendeu? Ele não é filho de José. Ele não é filho do homem Adão, dos filhos de Adão. Jesus, ele é Deus. João 1:1, e o verbo era Deus. João 1:18, e o verbo estava no seio do Pai. Então, esse Deus, ele veio, já existia. Presta atenção. Deus é existente. Então, Maria não pode ser mãe de Deus. Entendeu? Deus não vai existir a partir de Maria. Jesus era Deus e homem. Então, como homem, aí sim ele vai partir daqui, ó. Entendeu aí? Mesmo tendo um projeto na mente de Deus. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Ele é a imagem, olha aqui a imagem. Veja que isso aqui é a imagem, o corpo físico. A imagem do Deus invisível. Porque Deus não tem corpo. Então, precisou de quê? De um corpo. Aí Hebreus diz, corpo me preparaste. Por quê? Porque ele tinha que vir e somar a natureza humana, né, aqui do ventre, junto com a natureza que já existia, a divina. Então presta atenção que Jesus precisou só do corpo, ó, porque a sua alma já é coexistente. Entendeu aí? A alma de Adão, ela existiu a partir de Gênesis 2, verso 7. E soprou o Senhor Deus e fez o homem e deu o nome de Adão. Então a alma dele partiu dali, do sopro. A nossa alma partiu dos gametas que Deus soprou. Entendeu aí? E a alma de Cristo não foi assim. A alma de Cristo já existia, porque é Deus. Entendeu aí? A alma é a pessoa de Cristo. O corpo seria a parte sensorial humana que ele teria na terra, que morreria. Deus não morre. Entendeu? Então essa parte física ele veio a ter pelo ventre de Maria.
Interessante essa parte aí. Então veja aí o processo da concepção de Jesus. Como é assim? Por exemplo, a Bíblia não fala do Espírito de Cristo? O Espírito de Cristo. Não tem o Espírito do homem? Não tem o Espírito de Deus? Não é a mesma coisa. Então, presta atenção. Jesus tinha uma alma que não era, olha aí, de um homem vindo de homem. Por exemplo, homem e mulher, gerando outros seres. Entendeu aí? Vindo de Adão. Então essa alma aqui não foi assim formada. Essa alma de Jesus já existia. Então ela não foi formada aqui, porque aqui não teve o sopro. Então esta alma aqui não precisou do sopro. Entendeu agora? Entendeu? Aqui teve o sopro de Deus no pó. Aqui tem um sopro automático que é o Espírito de vida. E aqui o que aconteceu? Veio o Espírito Santo do Senhor, certo? Vindo com a semente, Gênesis 3:15, para colocar, olha essa semente aonde? Aqui, ó. Entendeu? Então essa semente seria o corpo. Só que Jesus veio com o Espírito Santo. Então veja que veio Jesus, Jesus já existia. Ele é chamado de verbo. Aqui é o corpo de Jesus. Então o verbo já existia. O verbo se fez carne. João 1:14. Entendeu? Então não confunda. Então esse verbo ele veio para cá, ó, dentro do ventre. Natureza divina, verbo de Deus. Natureza humana, o corpo. Ok? Aí nós temos o que aqui, ó? O Espírito Santo, ó, o verbo e o corpo. Olha o Espírito Santo aqui, o verbo e o corpo. O Espírito que estava em Cristo. Olha como funciona aqui, ó, o homem. Nós, eu e você, nós temos espírito humano, nós temos alma e temos corpo. Adão também tem espírito humano, alma e corpo. Aí Jesus tem o Espírito de Cristo, né, como homem. Jesus tem a sua própria alma e ele tem um corpo. Olha aí como funciona. A Bíblia chama o seu espírito de Cristo. Entendeu aí? Que é o Espírito Santo nele. Jesus fala minha alma. Olha aí, a alma própria dele, a personalidade dele. E Jesus disse o meu corpo. Está entendendo? Foi entregue por vós. Então aqui nós temos espírito, alma e corpo, a mesma coisa. Só que é diferente aqui, ó. Formação de Adão e formação de filhos de Adão. Veja a formação de Jesus quando o anjo disse assim: a sombra do Altíssimo te cobrirá. A sombra do Altíssimo te cobrirá. Essa parte de cobrirá não é no sentido de colocar um pano para cobrir. Não, era porque o Espírito Santo estaria em ação no útero, no ventre de Maria. Entendeu? O corpo me preparaste antes da fundação do mundo. Então, o Espírito Santo colocou lá, gerando o corpo. Por isso que o corpo gerado é o Filho de Deus. Entendeu? Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Está em Hebreus. Então veja o mundo espiritual para alcançar o óvulo. O mundo espiritual para alcançar o óvulo, que é a ultrapassagem do mundo espiritual no mundo natural. Para alcançar diretamente o óvulo sem varão, sem o José. E assim manteve a virgindade de Maria. Então ela foi grávida do Espírito Santo, porque o Espírito Santo criou um corpo. Ok? Sem precisar rasgar o véu, chamado de ímen da virgindade. Então o bebê estava lá, dentro da Virgem Maria.
Então só poderia sair por obra e graça de Deus também. Da mesma forma que foi colocado, Deus também vai tirar de uma forma miraculosa. Por quê? Porque o véu não foi rasgado. Se o véu não foi rasgado, não há dilatação, porque é uma lei espiritual e física que as mulheres, para ter filhos, ela precisa do varão. Então a virgindade ela sai de fora para dentro. Isso de uma forma natural, homem e mulher. Mas a de Maria não saiu de fora para dentro, porque não houve contato com José, com o varão. Então a virgindade de Maria vai sair na saída do menino, na saída de Jesus, de uma forma natural. Então é de dentro para fora que ela perde a sua virgindade. Chegou a hora de ter o menino, o neném, o bebê, e não teve força para tê-lo. Palavra profética de Ezequias, melhor, 2 Reis, capítulo 19, versículo 1 a 2. Isso é importante, meus irmãos. Viu? Importante, porque lembra do dragão que eu falei na primeira parte da aula? O dragão ataca os meninos desde o ventre da mãe. Presta atenção, através do aborto, através de várias coisas. Com isso, nós nascemos hoje porque Deus também nos tirou do ventre. Viu? O dragão não estava só no dia do nascimento de Jesus. O dragão queria tragar também a minha e a sua vida no dia do nosso nascimento. Mas Deus sempre tem, a Bíblia fala, Jesus falou, de anjos mencionado, que guarda criança. Jesus falou, o seu anjo mencionado, quando as crianças, Jesus disse assim, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas são o reino dos céus. Porque o dragão, ele veio para tragar as crianças, desde o nascimento, que a gente tem notícia que ele estava ali para tragar o filho, quando Maria desse a luz a Jesus. Desde o nascimento a gente vê Apocalipse 12, versículo 3, 4 e 5. Então Deus é quem preserva a vida. Ele tem anjo, irmão. Ele trabalha com seus anjos. Aqui nós não estamos idolatrando anjo. Tem pessoas que têm medo de falar de anjos. Jesus recebeu a visita do anjo para o consolar. Os anjos são mencionados na Bíblia com mensagens para os profetas. Até mesmo nos dias de Zacarias, o anjo chegou para anunciar o nascimento de João Batista. E no Novo Testamento ainda tem notícia de que os anjos ainda estão em constante... Está escrito na Bíblia, irmão. A gente não pode sair, irmãos, diz aqui. A gente não pode adorar anjos. Não, mas os anjos, olha aí, eles são enviados para servir os que hão de herdar a salvação. Está em Hebreus. Eles são enviados. João chamou o anjo de Deus de conservo. Melhor dizendo, foi o anjo que falou, né? Eu sou teu conservo. Isto é, eu sirvo a Deus e sirvo a você. Então os anjos estão a serviço da igreja, amando de Deus. É Deus quem manda e ordena que os anjos façam isso. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então veja essa questão para nós encerrarmos aqui a nossa lição, que diz assim: o começo da vida. As escrituras são incisivas a afirmar o início da vida desde a concepção. Aí diz aqui, o rei Davi corrobora que a pessoa é conhecida e cuidada pelo Senhor desde a concepção. Deus é quem forma o ser vivo dentro do ventre da mãe. E assim nós temos Deus vendo o embrião ainda informe e o ama em todos os processos formativos da vida intrauterina, desde a fecundação até o nascimento e por toda a vida.
Por conseguinte, de acordo com as escrituras, a vida começa quando ocorre a união do gameta masculino ao feminino. Essa nova célula é um ser humano e possui identidade própria. Portanto, o seu direito de nascer não pode ser interrompido por vontade, desejos ou caprichos humanos. Para encerrar, eu gostaria de dizer: a alma de uma criança não tem medida, né? O que tem medida é o corpo. O corpo cresce. Olha o tamanho de um bebê e olha o tamanho de um adulto. A alma não tem medida. Viu? Lá em Apocalipse diz assim: e vi os mortos, grandes e pequenos. Não é a alma grande nem a alma pequena. Ali está se referindo aos poderosos e aos pobres. Então não existe alma com medições maiores do que outra. A alma de uma criança tem a mesma capacidade da alma de um ser humano adulto. É a mesma alma. Entendeu aí? É a mesma alma. Então tem o mesmo valor, desde o ventre, a alma de um bebezinho, naquele primeiro dia de vida, um pedacinho de sangue se mexendo, a pulsação, está tudo ali, em miniatura, coração, rim, ossos. Deus vai só formando. Este é o Deus que servimos. Um Deus todo-poderoso, que se manifesta como quer. E nós temos que preservar essa identidade da criação que Deus fez desde o princípio do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por tudo que Ele fez e fará e faz. Ele é o Senhor dos senhores e não perde uma batalha, porque é o Senhor dos exércitos. A paz de nosso Senhor e até a nossa próxima aula, se Deus quiser, com muita dedicação. Ok? Amém.